O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuraram matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a Santa Missa da quarta-feira da quarta semana da Quaresma. Depois de Jesus ressuscitar um paralítico que não conseguia chegar próximo à piscina milagrosa, hoje Jesus ele entra numa polêmica com os judeus por causa dele ter realizado essa obra no dia de sábado, que vai contra o repouso sabático, e sobretudo por ele se manifestar como Deus. Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. A palavra trabalho, de uma certa forma para nós, ela ressoa, tem uma conotação um pouco negativa, porque lembra muito de esforço, de sacrifício. Até usamos quando a gente vai falar de parto, né? E tal mulher entrou em trabalho de parto. Mas a tradução original do grego dessa fala de Jesus é realizar uma obra. Assim já muda todo o sentido, porque isso revela para nós que Deus, após a criação, ao criar o mundo, ao criar o ser humano, Deus, ele não é ocioso, muito pelo contrário. Deus, ele age, Deus, ele vem ao nosso encontro das nossas necessidades, porque Deus é amor e misericórdia. Mas nós não conseguimos perceber isso na nossa vida por causa da falta da vida interior. Somente aquelas pessoas que têm uma vida no Espírito Santo é que conseguem enxergar a ação de Deus na sua vida.
Por exemplo, se eu perguntar para vocês, o que seria a maior graça de Deus na sua vida? Você ser batizado ou você se tornar rico da noite para o dia? Certamente vocês iriam falar: nossa, padre, eu ser rico? De jeito nenhum. Maior graça é ser batizado. O que seria maior? Eu curar de uma doença, de um câncer que vai me levar à morte, ou eu poder chegar diante de um sacerdote e confessar os meus pecados? Ai, padre, eu ser curado, eu preciso viver. De jeito nenhum. É você ter a graça de se purificar de todos os seus pecados no sacramento da confissão. Então, por aqui vocês verem que a maior obra que Deus faz na nossa vida não são os milagres, né, materiais, aquilo que nós enxergamos, mas são aquelas realidades que infelizmente nós não conseguimos enxergar por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa vida interior. O que é a vida interior? É a vida de oração. Pessoas que não ficam pensando de acordo com o mundo, mas pessoas que pensam de uma forma sobrenatural. Por exemplo, quando nós passamos por uma dificuldade, uma provação na nossa vida, muitas pessoas gostam de blasfemar, mas aquela pessoa que tem uma vida interior, essa pessoa abraça aquela situação, porque ela viu que ela é uma oportunidade dela ser santa. Eu já ouvi tantos testemunhos de padres tão santos, que aconteceu tantas coisas na vida deles, e eles simplesmente diziam, né? É um padre, né? Que diz o seguinte: louvado seja Deus, as coisas estão dando certo, louvado seja Deus, está dando errado, louvado seja Deus. Quando nós passamos por uma humilhação na nossa vida, ninguém gosta de ser humilhado, mas se nós não formos humilhados, nós não seremos pessoas humildes. A nossa soberba, o nosso orgulho não serão mortificados, eles não cairão por terra. Então, quando você for humilhado, você for corrigido, abraça aquilo dali, porque é uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar de vida, para você se libertar dos seus pecados. Um detalhe que me chamou muita atenção hoje, quando eu estava rezando de manhã cedo, que geralmente, quando a nossa vida está dando tudo certo, por exemplo, uma pessoa passou no concurso, a sua empresa está dando certo, os seus estudos, tudo, a pessoa simplesmente bate no peito e fala que é mérito dela. Quando as coisas começam a dar errado na vida, a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Eu estou doente, a culpa é de quem? É de Deus. Eu perdi um ente querido, a culpa é de quem? É de Deus. E não é, meus irmãos e minhas irmãs. Deus, Ele faz tantas obras na nossa vida. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a santidade, a salvação para nós. E nós precisamos nos convencer, como Jesus disse, né, no final do Evangelho, né? Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo. Então não adianta no final da sua vida você querer bater o pé e falar: não aceito, que o julgamento de Deus é justo. E o que é a justiça? Dá a cada um aquilo que lhe cabe. Se você não amou, se você não buscou a santidade, não se humilhou nessa vida, pode ter certeza, você vai ser humilhado na outra vida, e provavelmente não entrará no reino dos céus. E depois ele diz: porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira certeza que nós estamos no caminho da salvação. É se de fato nós buscamos ou não a fazer a vontade de Deus. Então vamos nessa Santa Missa pedir a São José que ele nos ajude a sempre fazermos a vontade de Deus e também termos um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz, que Ele já fez e que Ele ainda fará em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.